Nosso estudo de hoje é a lição 61 do livro Palavras da Vida Eterna. Perdão, remédio santo. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade. Em suma, a face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. E se nas doenças vulgares reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessites de esquecimento para que se te refaçam as forças. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto ainda desajustados trazemos também as nossas. É por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor que dissolve toda a sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Hoje o Emmanuel vem falar mais uma vez sobre o tema perdão, e dessa vez ele chama o perdão de remédio. E ele faz uma comparação com o corpo. Ele vem explicando inicialmente que todas as vezes que a gente fica doente, a gente busca dentro da medicina da terra, dentro da medicina convencional, os remédios que vão promover o alívio para o órgão que está lesado. E a gente lembra que nos dias de hoje a preocupação está sendo muito grande, a gente está sempre mantendo nossos exames em dia, está sempre fazendo um hemograma, sempre fazendo exame para saber como é que está o colesterol, glicose, triglicerídeo, principalmente esses três, e saber também como anda a nossa pressão arterial. E a gente começa a buscar, antes que aconteça alguma coisa mais grave, como acontecia com nossos avós, quando a medicina ainda não proporcionava todos esses recursos, a gente começar a tomar os paliativos, começar a tomar as providências para que a gente não comprometa a qualidade de vida no futuro. Emmanuel trabalha a ideia de que o perdão é um remédio para a alma. E é interessante que o Emmanuel, dessa vez, ele nem se deu ao trabalho de lembrar que a falta de perdão, ela também traz o problema grave para o corpo físico. Ela também vai proporcionar alguns males no corpo físico que vão carecer de busca da medicina. E é o que mais acontece nos dias de hoje. A pessoa não perdoa, se torna alguém muito agitado, se torna alguém muito ansioso, vai procurar a medicina, e hoje a medicina está dizendo que a pessoa está estressada e começa logo a querer prescrever os antidepressivos aí da vida. Quando, na verdade, o problema todo está na base do perdão. Então, o que acontece? A gente lembra que a caridade, segundo entendia Jesus, dos 3 itens que aparecem, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, uma delas é perdão das ofensas. Quem estiver no mundo de expiações e provas vai ser ofendido, querendo ou não querendo. Só que aqui é interessante, a gente vai aprendendo, como dizem no jargão popular, a nos defender, né? E até aprendendo a sobreviver a todas as dificuldades que a gente passa aqui na Terra. E os Espíritos falam para a gente: vai ter que aprender a lidar com pessoas difíceis e vai ter que aprender a amar, respeitar aquelas pessoas difíceis, porque elas, na verdade, são pacientes. Enquanto você não fizer isso, você também vai ser um paciente, e sobre os 2 aspectos, tanto o aspecto físico quanto ao aspecto moral. É fácil, às vezes, para os espíritos falar: você tem que perdoar,
A gente até entende que a falta de perdão ela possa trazer muitos inconvenientes do ponto de vista físico. Mas o que chama a atenção nossa são os recursos que a doutrina espírita traz para a gente, mostrando o quanto a falta de perdão também faz muito mal a gente no mundo espiritual. A gente vai ver exemplos de espíritos que continuam em suas perseguições, que continuam suas ideias de vingança e que esperam, e muitas das vezes conseguem identificar aonde aquele espírito ele reencarnou, em qual seio familiar ele está, já começa um processo obsessivo em cima daquele seio familiar, já começa todo um processo que leva tempo, leva anos e que só traz dor, só traz complicação para todos. Isso sem contar que a gente no mundo espiritual, a gente é atraído para os lugares onde a gente usa a palavra vibração, mas vamos botar onde tem os nossos pendores, nossos gostos. Então é muito natural que aquele que goste muito de arte, ele vai atrair e ser atraído por todos os outros que gostam de arte também. Porque ele vai estar o tempo todo naquela sintonia, querendo conhecer coisas novas, querendo ter o prazer de estar se satisfazendo com aquela arte que ele gosta. Agora, a pessoa que não aprendeu a perdoar, ela vai estar desenvolvendo ondas dentro dela, vibrações dentro dela no campo energético, que vão estar, assim como tudo na vida cria uma espécie de imã, vão estar também atraindo para o lado dela pessoas, espíritos também que não perdoaram. E muitas das vezes os espíritos relatam para a gente de terem sido levados a locais que o simples fato de fazer essa sintonia faz com que ele se aproxima de alguns espíritos que eles ficam olhando, a situação é muito lamentável. Enquanto a pessoa está na cegueira do próprio ódio, da própria mágoa, da própria raiva, como diz aqui no texto, né, ela simplesmente está reclamando e está recebendo ali naquele momento as influências para intensificar aquela reclamação. Mas quando ela se dá conta do que está acontecendo com ela, que ela vai ver que o cenário que ela se encontra é um cenário onde os espíritos também estão todos doentes, estão todos deformados por conta da raiva. Então, um exemplo que é muito recorrente nos nossos estudos, em particular, é a gente sempre usar como exemplo aquele caso do André Luiz. Quando o André Luiz volta para casa, no livro Nosso Lar, ele encontra a esposa dele já casada e vem uma mágoa muito grande, uma raiva muito grande, um ciúme muito grande, que faz com que ele vá parar numa região, entre aspas, umbralina. Por que ele foi parar numa região daquela? Por conta da raiva dele, ele fez sintonia imediata. Então, olha que coisa grave, né? A gente tem que começar a se preparar para quando a gente estiver no plano espiritual, a gente começar a se preparar agora, a controlar os nossos impulsos, porque às vezes um impulso de raiva pode estar levando a gente para um lugar desse. Então, a raiva ela tem alguns aspectos. Às vezes você fica, vamos botar assim, magoado por conta do obstáculo que apareceu. Mas logo em seguida vamos tentar resolver o obstáculo. A primeira coisa que as pessoas tentam é identificar os responsáveis para até punir os responsáveis. Não, vamos primeiro superar os obstáculos. Depois que superou os obstáculos, aí sim a gente vai ter tempo para pensar em como as coisas aconteceram, para evitar cair no mesmo erro, para evitar deixar que aquela situação aconteça de novo. E muitas das vezes a gente já vai adiantando que evitar cair nesse erro é simplesmente você mesmo se preparar para não se deixar levar pela raiva de novo, porque vai acontecer de novo, vai acontecer de novo. O espírito mais pacífico que tem aqui no mundo, ele vai ser testado o tempo todo, não tem jeito, faz parte de um mundo de expiações, e prova que faz parte da natureza dos espíritos que estão aqui. Nós ainda somos espíritos agitados, nós ainda somos espíritos ainda que a gente tem muito egoísmo dentro da gente, a gente quer que a coisa seja do nosso jeito. Se sair um pouquinho daquele programado, se não for dentro do horário que eu quero, se não for, a gente vai ficar incomodado. Nós somos assim. A gente quer impor às outras pessoas que as pessoas sejam exatamente do jeito que a gente é. Então a gente precisa muito desenvolver essa ideia do perdão como remédio para a alma. Remédio que vai fazer bem ao nosso corpo físico, mas principalmente vai nos precaver de muitos desencontros no plano espiritual.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.